Vamos ficar em pé um pouquinho? Só para a gente fazer a leitura do texto bíblico. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Números, capítulo 13. Livro de Números, capítulo 13, nós vamos ler a partir do versículo 30, do 30 ao 33, apenas isso. Vamos hoje enfrentar os gigantes, hoje, né? E de frente, em nome de Jesus. Amém, queridos? Números 13, 30. Acharam? Amém? Diz assim, então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar um pouquinho? Glória a Deus. Precisamos enfrentar os nossos gigantes hoje. Diga para o seu irmão aí, hoje, de frente, em nome de Jesus, né? Problemas, queridos, problemas todos nós temos. Se duvidar, a gente tem uma situação nova a cada dia também. Mas alguns de nós vamos acumulando problemas ao longo do tempo, porque a gente não os resolve. Eles vão se juntando, eles vão se acumulando, e nós não os resolvemos. Os gigantes aparecem diante de nós como problemas e nós não os enfrentamos. Às vezes a gente toma a atitude de adiar isso. Quem sabe amanhã, depois de amanhã, a gente resolve. E o gigante fica lá, mexendo com você, angustiando você, minando as tuas forças, trazendo preocupações as mais diversas, mas não se resolve. Problemas precisam ser resolvidos. Amém, queridos? Eles surgem, mas a gente tem que lutar, batalhar, crer no Senhor e resolver para a glória de Deus. Então a gente vê Josué e Calebe aqui, que diante de um problema, diante de uma adversidade, entrar ou não na terra, possuir ou não a terra, diante de pensamentos discordantes, eles decidem, eles tomam a postura, eles se colocam à frente, esses dois, chegam diante do todo o povo e dizem, eia, vamos subir, vamos tomar a terra, certamente prevaleceremos, o Senhor nos dará a terra. Homens que foram à frente, enfrentaram os gigantes, os problemas e venceram. A gente vê Davi também. Tem um exército inteiro parado há uma semana diante de um gigante, ameaçando eles, falando coisas horríveis, e ninguém toma a postura de ir lá e resolver. E aí Davi chega e diz, o que está acontecendo? Aí o gigante está ameaçando todo mundo, ninguém quer enfrentá-lo, vamos resolver isso agora. Nós vamos contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, e ele resolve. Com a ajuda de Deus, com a bênção de Deus, mas resolve. A gente não pode correr dos problemas, amém, queridos? A gente precisa enfrentá-los. A gente não pode correr dos gigantes que se apresentam contra nós. A gente precisa enfrentá-los em nome de Jesus. E contra eles até derrubá-los em nome de Jesus. Amém?
Quem já fugiu de problema aqui? Não precisa levantar a mão, não. A gente foge de problemas, a gente foge. Tem uma cena que ficou marcada na minha infância, eu não esqueço dela nunca mais. Infância, adolescência, né? De vez em quando eu conto isso. Eu devia ter uns 16 anos de idade. E aí eu tinha saído com a maior galera. Sabe aquela coisa que você sai assim com a turma? Quando você sai com a turma, você se enche todo, né? Você enche seu peito, você junto dos amigos, você faz coisas que sozinho você não faz. E aí com 16 anos a gente estava andando pela madrugada, assim, numa das ruas lá de Duque de Caxias, aparece um rato. E aí, bem, não era só um rato, né? Era quase um gato, mas estava lá, saiu lá da vala e começou a correr, a galera, o rato, vamos embora, vamos pegar ele. Aí, por coincidência, eu era o primeiro, né, o homenzinho ali na frente, o rato estava quase chegando para bicar aquele rato e jogar ele para o espaço, mas o rato parou. O rato parou, virou, olhou para mim, eu olhei para ele, eu corri, mas eu corri muito. O quê? Ia ficar nada. Aí o pessoal que veio atrás chutou o rato, jogou ele longe, mataram o rato. Mas essa situação não saiu da minha mente, né? Depois de muito tempo, ela continua presente, né? Eu fui o cara que corri do rato. E como o rato chega dentro da nossa casa? Que a mulher grita lá, ó, tem um rato e tal, maior desespero. Às vezes a mulher pega o cabo de vassoura, vai matar, o homem está em cima da cadeira. Não enfrenta o rato de jeito nenhum. Mas às vezes, querido, nós fugimos do enfrentamento, né? A gente foge do enfrentamento, a gente foge da situação difícil, a gente adia. Tem pessoas que vivem isso, a arte de adiar problemas, não é a arte de tomar decisões, não. É a arte de adiar problemas. Eles vão protelando, né? Vão adiando o máximo que pode. Máximo que pode. Na Bíblia a gente encontra alguns homens que eles também, diante de algumas situações difíceis, eles fugiram, eles se esconderam. Não resolveram, não enfrentaram. Pelo menos num primeiro momento. Então, quando Adão e Eva pecam, eles fogem da presença de Deus. Eles não se aparecem diante do Senhor quando o Senhor os chama no jardim. Eles estão fugidos lá, escondidos, né? Não quiseram se apresentar. Quando Deus chama Jonas, para que Jonas pudesse vencer, ir até os ninivitas, pregar o evangelho, vencer os seus medos, porque ele não vai por medo, Jonas também corre, vai numa outra direção. Passa por um processo enorme, vai parar dentro do ventre do peixe, para depois, então, ir parar em Nínive e enfrentar ali os seus medos. Elias também fugiu. Ele tem capacidade de enfrentar os 430 lá, profetas de Baal, 400, mais as Astarotes que estavam lá também, enfrenta todos eles. Mas quando Jezabel se apresenta, e diz que naqueles dias ele ia lhe arrancar a cabeça, ia matá-lo, ele também foge, ele corre. Então, diante de alguns problemas, de gigantes que a gente precisa enfrentar, a gente tem um escape, a gente foge. E essas fugidas, elas causam muito mal para a gente, causam muito mal para a nossa vida. Protelar nem sempre é a melhor decisão, adiar nem sempre é a melhor saída. A gente não enfrenta e é preciso enfrentar. Quando a gente não enfrenta, quando a gente não se coloca à frente para resolver, a gente está mostrando aí um pouco de imaturidade. A gente está mostrando baixa autoestima. Não sei, não vou, não tenho capacidade, não consigo. A gente fica fugindo das nossas realidades, não é? Você conhece pessoas que têm dificuldade de resolver, de tomar decisões, de ir em frente, de enfrentar. Às vezes você mesmo é assim, não precisa nem olhar para o lado, não. Às vezes você mesmo é assim. Temos medos dominadores que impedem a gente resolver. E aqui no texto bíblico que a gente leu, a gente vê a postura, a atitude de dois homens que enfrentaram, que se colocaram ao lado do Senhor, do propósito do Senhor e venceram. Então, hoje, querido, nós queremos ministrar uma palavra sobre você para que você não saia daqui hoje
ainda carregando uma série de problemas e sem no seu coração decidir resolvê-los, enfrentá-los, superá-los em nome de Jesus. Porque a gente leva um monte de fardo, e a gente carrega um monte de fardo desnecessários na nossa vida, porque falta da nossa parte uma postura, falta da nossa parte uma atitude de homem de Deus, de mulher de Deus, para resolver, para enfrentar no nome de Jesus. Então hoje é dia de resolver, amém, irmãos? Glória a Deus, tenha coragem. Fala para o seu irmão aí, tenha coragem, querido. Tenha coragem, hoje é dia da gente resolver, porque Deus pode surpreender você. Deus pode surpreender você com uma postura tua, com uma atitude tua. Deus pode surpreender você. E aí eu quero destacar algumas coisas importantes que a gente foi lendo, foi percebendo no texto, né? E que vai nos ajudar a enfrentarmos isso. A primeira coisa, ninguém consegue enfrentar um problema, ninguém consegue enfrentar uma situação difícil na sua vida sem motivação. Não dá para a gente chegar diante de um gigante com uma postura já de derrota. Não dá para a gente chegar diante de um problema com um pensamento equivocado. Não dá para a gente fugir de uma luta sem ao menos ter tentado enfrentá-la. Ir em o nome do Senhor, então motive-se pela fé. Vamos enfrentar os gigantes pela fé? Primeiro passo, motive-se pela fé. Preciso ter motivação. Acho muito interessante quando a gente está sempre lidando com pessoas, né? O tempo todo a gente está lidando com pessoas, a gente vê pessoas, a gente se relaciona com pessoas. E algumas delas, por mais que a palavra seja ministrada, por mais que venha o alimento que fortalece, por mais que a pessoa tenha capacidade em Deus, habilidade em Deus para resolver as suas lutas, para viver os seus enfrentamentos, mas a postura dela é diferente, a postura dela é sempre daquela pessoa que anda devagar, cabeça baixa, uma vez ou outra levanta a cabeça, diz que está tudo bem, mas sempre essa mesma postura. Enquanto outros a gente vê situações bem semelhantes, parecidas, mas agem como aquela mulher que está com seu filho morto em casa, mas vai em busca do profeta e diz lá, vai tudo bem. As pessoas perguntam a ela, como é que você está? Vai tudo bem? E ela está respondendo, vai tudo bem, vai tudo bem, vai tudo bem. Ela vai chorar lá aos pés do profeta, mas ela tem uma postura diferente, ela crê no milagre do Senhor, ela crê no agir de Deus, ela crê que Deus é poderoso para mudar a história, mudar a situação, mudar o quadro. A postura, a nossa atitude faz a diferença. Amém, irmãos? A gente não vai para uma entrevista de emprego desanimado e falando mal da gente mesmo. A gente não vai para tentar namorar uma menina, né, alcançar um rapaz com uma postura de derrota já. Não vamos. A gente precisa ir motivado. E essas motivações, Deus é o nosso maior motivador. Amém, irmãos? Deus é o nosso maior motivador. Essas motivações precisam ser principalmente internas. Elas não podem ser externas. Existem várias maneiras de motivar uma pessoa externamente, né? Mas a tua maior motivação, ela vem de dentro. E Deus é o nosso maior motivador. Deus é aquele que faz a gente se levantar todas as manhãs. Deus é aquele que coloca um propósito na nossa vida. Deus é aquele que nos dá objetivos na vida. Deus é aquele que nos dá a alegria de viver, o prazer de viver. Deus é aquele que faz isso em nós. Então Ele é o nosso maior motivador. Então observa, quando Deus cria você à imagem e à semelhança dEle. Deus não cria você pelo acaso. Deus não cria você por nada, por vaidade. Mas Deus te cria também para o louvor da sua glória. Deus cria você para se relacionar com Ele. Deus cria você para ter comunhão com Ele. Deus cria você como a coroa da criação, né? Como o ponto mais alto da criação, como a beleza da criação.
Um salmista diz que Deus nos fez um pouco menor do que os anjos. Então nós temos valor e isso precisa motivar a gente, isso precisa influenciar a nossa vida, elevar a nossa vida. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus, olha isso. Mais do que vencedor em Cristo Jesus, glória a Deus. Quando Deus cria você para Ele. Quando Deus cria você para a eternidade com Ele. Quando Deus cria você em amor, aleluia. Glória a Deus, meu irmão, isso me motiva, isso me impulsiona, isso é como um vento, é como um impulso que eleva a gente, que empurra a gente para frente, glória a Deus. E alguns precisam realmente ser empurrados, né? Ser empurrados pelo Senhor. Mas Deus é isso, essa é a nossa maior motivação. Você pode ir muito além em Deus. Você não chegou no teu limite ainda. Existem várias possibilidades ainda em você de crescimento, de romper, de avançar, né? Deus pode fazer coisas ainda maravilhosas na sua vida. Então por que eu vou ter medo de enfrentar esse gigante? Por que eu vou ter medo de enfrentar esse problema? Querido, Deus está com você, Deus está na sua vida, você é capaz, é possível, esse problema vai ser resolvido, essa situação vai cair, esse gigante vai cair para a glória de Deus. Você crê, meu irmão? Você crê, você pode ir além. No quartel a gente tem uma coisa muito legal. Depois, eu não sei quantos conhecem Jericinó aqui, quantos já foram, serviram ou tiveram a oportunidade de conhecer Jericinó. Fica lá na zona norte lá do Rio de Janeiro, né? Jericinó é um acampamento do exército, é uma área do exército. Então todos os soldados e militares, quando passam pela fase de treinamento, vão para lá. Acampamentos é para lá, em Jericinó, tudo em Jericinó. E lá em Jericinó tem um morro muito alto, né? Petrópolis entende bem de morro. Mas tem um morro lá, meu Deus do céu, é chamado de Morro Alegre, né? Chamado de Morro Alegre. E aí eles colocam alguns paralelepípedos dentro da mochila, mais o teu armamento, mais um monte de coisa inútil que você carrega dentro da mochila e no próprio corpo, né? E você sobe esse morro, fica um sargento, um oficial aqui embaixo, gritando para você, corre, corre, vai soldado, vai aluno, corre, corre. E você se desespera e você sobe aquele morro uns 10 minutos correndo. Quando você chega lá em cima, tem um oficial lá em cima, muito brabo, dizendo, o que você está fazendo aqui? O que você veio fazer aqui? Desce agora, desce correndo. É aquele desespero de gente correndo, descendo. Quando chega lá embaixo, manda subir, aí você fica nessa ali umas 10 vezes. Desesperador, e quando as pessoas começam a cair pelo chão, né, tem sempre alguém que vai lá e fala, vambora, levanta, vai, tem força ainda aí, você pode, você consegue, você pode ir além, você pode dar ainda muito mais, glória a Deus. Eu creio, queridos, que no Senhor a gente não precisa ficar subindo e descendo o morro, não é isso, mas sabe aquela hora que você acha que você perdeu o gás? Olha para Ele, que Ele é a fonte de toda a sua energia, Ele é a fonte de toda a sua motivação. Ele é quem te levanta, sopra o Espírito dele sobre você e diz, vai meu filho, vai que eu estou com você. Vai nessa tua força, que esse gigante vai cair em nome de Jesus. Então, como a gente falou no domingo de manhã, não sei se você estava aqui, mas não desista em nome de Jesus. Desafie-se, vá além em nome do Senhor. Os 10 espias viram a terra, viram que a terra era boa, viram que eles podiam conquistar aquela terra, viram os benefícios daquela terra, viram as condições, viram tudo, mas não creram. Viram tudo, mas não se sentiram motivados a enfrentar o gigante, a possuir a terra, a enfrentar aquela situação, a decidir pelo melhor, não viram isso. Mas com você vai ser diferente, amém? Com você vai ser diferente no campo da batalha, diante do teu gigante, ele vai cair, mas você vai permanecer em pé para a glória de Deus. Então toda vitória, querido, toda vitória, todo sucesso nosso, né, começa na nossa mente. A gente vê aqui que aqueles espiões, eles se viam como gafanhotos.
Eles olhavam para eles mesmos, não viam condições alguma neles de vencer, de enfrentar. Se viam como gafanhotos, pequenos, frágeis, né? Mas a gente tem que ocupar a nossa mente com a palavra de Deus, com aquilo que o Senhor diz para nós. Filipenses 4:8 diz, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é correto, de boa fama, se algum louvor há, se alguma virtude existe, seja isso que ocupe a nossa mente, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Não dá para a gente enfrentar um problema enchendo o nosso pensamento de derrota, de fracassos, né? De desânimo, não. O próprio livro de Filipenses, ele diz assim, olha, tudo eu posso naquele que me fortalece. Deus é o meu maior motivador. A palavra de Deus é o meu maior motivador, aleluia. Eu posso olhar para mim e não me ver em condições. Mas a palavra de Deus, ela diz para mim, tudo você pode naquele que te fortalece. Glória a Deus. Homens e mulheres motivados, homens e mulheres cheios de Deus, enfrentam problemas, dificuldades, superam, resolvem e vamos que vamos. Não dá para parar. É bom a gente estar do lado de pessoas que estão motivadas. Certamente alguns aqui queriam se colocar ao lado de Josué e Caleb, porque a palavra deles motivava, a postura deles motivava. Mas os outros 10, eles motivaram todo o grupo e foi uma choradeira só naquele lugar. A gente tem, irmãos, uma fonte também, além de Deus, claro, da palavra de Deus. Wesley era um homem muito motivado. Olha a motivação desse homem. Ele fala assim, olha, me dê 100 homens que só temam o pecado e são desejosos de Deus, da presença de Deus, e nós vamos abalar o mundo. Glória a Deus. Olha a motivação desse homem. Ele tinha tanta motivação e ele cria tanto no agir de Deus, no poder de Deus para mudar, para transformar realidades, que ele diz, me deem 100 homens iguais a mim, que não temam nada, a não ser o pecado, e que são desejosos da presença de Deus, e nós vamos abalar o mundo, aleluia, glória a Deus. Olha a motivação desse homem, queria estar perto desse homem. Depende muito daquilo que você pensa, depende muito daquilo que você percebe das coisas. Deus tem um propósito na sua vida, você faz parte dos propósitos, dos sonhos de Deus para mudança e transformação de realidades, amém? Então você veja só uma coisa, por ocasião do lançamento do homem ao espaço, quando o homem foi pisar na Lua pela primeira vez, né? 1968, 69, por aí, o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, na época, ele visitou a NASA. E aí, passando pelos corredores, né, daquela instituição, ele encontrou um homem que não deveria estar ali. Era o faxineiro do local. E aí chegam para ele e o questionam. O que o senhor está fazendo aqui? Ele poderia ter respondido várias coisas. Mas a mente de um homem diferente diz o seguinte. Ele falou, eu estou aqui colaborando para enviar homens à Lua. Glória a Deus. Ele poderia dizer, eu estou aqui fazendo o meu serviço, cumprindo o meu dever, fazendo o meu trabalho. Mas ele viu um propósito além. Ele tinha uma motivação no coração dele para poder ver além, para poder perceber além. O que você está fazendo aqui? Você está aqui apenas assistindo um culto? Você está aqui apenas recebendo uma palavra? O que você fez na sua vida quando você entregou a Jesus como Senhor e Salvador? Como você se vê? Como você se percebe? Como você se nota? É o que Deus quer gerar na sua vida, no teu coração. Eu sou o cidadão do céu. Eu sou um homem, uma mulher escolhida pelo Senhor. O Espírito de Deus está agindo sobre a minha vida. Deus tem um propósito maravilhoso para comigo. Ele me ama, Ele me quer bem. E eu serei nas mãos do Senhor um instrumento valioso para mudar situações, para transformar minha família, meu bairro, para ser um instrumento de avivamento nas mãos do Senhor, para mudar realidades antes nunca experimentadas, né? Nunca mudadas. Eu sou esse homem. Eu sou essa mulher para a glória de Deus.
Querido, se você estivesse hoje, nós aqui, diante daquela situação, entra na terra ou não entra, pisa na terra ou não pisa, tem gigantes lá, eles são fortes, estão armados, nós não temos quase nada disso. E aí 2 homens começam a dizer, vamos, vamos, vamos. E uma multidão inteira dizendo, não, não, não. O que é que você faz? Como você decide? Se você estiver motivado e se você crê no agir do Senhor, no poder do Senhor, você vai dizer, eles são minoria. Mas a minoria com Deus é maioria. Aleluia! São minoria, mas com Deus se tornam maioria. Glórias ao Senhor. Aquela multidão inteira, uma geração inteira, 40 anos depois, todos morreram. E apenas Josué e Caleb entrou naquela terra dando glória a Deus, porque creram no agir do Senhor, foram motivados pelo Senhor e fizeram mudança. Glória a Deus. Tem problemas na sua vida que já poderiam ser resolvidos há muito tempo. Tem situações na sua vida que você está carregando até hoje. Falta uma postura sua para decidir, para resolver. Mas não há motivação para resolver. Mas hoje você vai mudar essa história, amém? Você vai sair daqui disposto a resolver essa parada em nome de Jesus. Amém? Queridos, é preciso que a gente decida com fé. Eu preciso estar motivado, ser motivado pela minha fé. E eu preciso decidir com fé. Derrubar ou não derrubar, enfrentar ou não enfrentar o gigante. Tem que tomar decisão, amém, irmãos? Tem pessoas, olha só para frente, tá? Para você não condenar o seu irmão, nem principalmente a esposa em relação ao marido, né? A gente está pregando, a esposa dá aquela olhada para o marido assim, né? Ou então dá aquela cotovelada nele, que o marido até cai assim, balança toda assim para o lado. Faz isso não, olha só para frente. Mas tem pessoas que tomam decisão muito rápido. Amém? Glória a Deus. Você certamente conhece algumas pessoas aqui que tomam decisões rápidas. Tem outras pessoas que tomam decisões, mas um pouco devagar. Mas tomam a decisão. Glória a Deus por isso. Mas tem pessoas que não tomam decisão nenhuma. Conheço uma pessoa, não vou dizer quem é, porque eles não gostam, né? Que cite o nome delas. Ela chegou para mim um dia e falou assim, amor, o que você acha da gente... Amor, o que você acha da gente fazer a nossa cozinha aqui no 2º andar? Eu falei assim, tudo bem, vamos fazer, tá bom. Dormimos, fui trabalhar. Quando eu voltei no outro dia, tem um buraco de todo tamanho na parede. Já se pegou uma marreta, saiu quebrando a parede toda. E aí eu chego em casa tranquilo, né? Quando eu vou subir na escada, chego lá em frente, quarto. Mas o que é isso aqui, meu Deus? Aí eu corro lá e falo, amor, o que é isso aqui? Ué, a gente não resolveu que ia fazer a cozinha, eu já comecei a obra. Pancada. Muito rápido. Tem outras pessoas que são um pouco mais lentas para tomar decisão. Alguns maridos são muito lentos para tomar decisão. Tem lâmpada queimada na sua casa, não tem? Tem. Mas deixa quieto, fala nada não. Então, o chuveiro lá está quase queimando também, mas deixa quieto. Você já falou que tem que resolver, que tem que fazer, mas tem que esperar, tem que ter paciência. Tem pessoas que não tomam decisão nunca. Ou então, outras pessoas precisam tomar a decisão por elas. São aquelas que estão sempre perguntando assim, né? O que você acha? O que você acha? O que você acha? Tudo bem que você pode até ouvir a opinião dos demais, ouvir a opinião dos colegas, ouvir a opinião de um grupo, né? E depois você tomar a decisão. Mas tem gente que continua perguntando, o que você acha? O que você acha? O que você acha? Uma pessoa da minha família, não é meu amor não. Vamos sair. Aí mudava de roupa. Aí aparecia na sala, tá bom? Aí todo mundo olhava. Esse sapato não tá bom não. Aí voltava lá. Aí mudava o sapato. Voltava. E aí, tá bom? Não combinou não. Ela voltava lá. Enquanto as pessoas, já sem paciência, querendo ir embora, não dizia, tá bom, vamos embora, tá bom? Ela não ia. Não tomava decisão por si, não tomava decisão própria. Queria saber o que os outros achavam. E aí não toma decisão nenhuma. Isso é ruim demais.
Então não protele decisões, toma decisões. Olha, tem um gigante aí na sua frente, está atrapalhando a sua vida, está angustiando você. Você está dormindo com esse gigante do lado aí, ó, todo dia. Repreenda ele em nome de Jesus. Diga para ele, gigante, você não vai continuar me atormentando não. Hoje eu vou tomar uma decisão e você vai cair em nome de Jesus Cristo para a glória de Deus. Porque a gente tem entrada e saída, ouvido palavra, né, sendo cheio no louvor aqui, recebendo muito de Deus, mas a gente não consegue tomar a decisão de resolver logo esse negócio. Então, pessoas decididas, eu elenquei algumas coisas aqui, ó, pessoas decididas vão mais longe. Por que pessoas decididas vão mais longe? Porque elas não perdem oportunidades. A oportunidade surge, já decide logo, vai embora. Tem outros que ficam, não sei se vou, não sei se não vou, não sei se eu posso, não sei se não posso, né? Não sei se vai ser bom, se não vai ser bom. E aí a oportunidade passa, perdeu, já era. Então quem toma decisão rápida, né, aproveita melhor as oportunidades, vai mais longe. Outra coisa, vai mais rápido. Não fica nesse marasmo, nessa dificuldade. Vai mais rápido. E isso, hoje para a gente, isso é crescimento, isso para a gente é valor, isso para a gente é algo muito bom. Então, quanto mais rápido eu tomar decisões, né, mesmo, olha só, preste atenção numa coisa, mesmo que sejam erradas, é melhor você tomar uma decisão, e aí mesmo que ela seja errada, você retroceder e corrigir, do que você nunca tomar a decisão e não conseguir desfrutar daquilo que Deus tem para você. Ou das oportunidades que surgem na sua vida. Então tome decisões, né? Decisões sempre exigem de nós coerência, porque decisão, olha a expressão da palavra, né? Decisão traz uma ruptura, decisão traz uma cisão, ela tem consequências. Quando aqueles homens decidiram não entrar na terra e gerar uma revolta, um chororô doido lá, parecia até a torcida do Botafogo, né? Quando eles decidiram isso, eles então assumiram a consequência da sua decisão. Eles não fizeram algo acertado em Deus. E aí Josué e Caleb tomam uma decisão acertada e eles vão viver o melhor daquilo que Deus estava proporcionando para eles. Quem consegue tomar decisões acertadas, rápidas, no tempo certo, vivem melhor. Vivem melhor. Quem tem dificuldade para tomar decisão ou não toma as decisões em Deus, vai ficar com aquele problema lá, ó, direto. E não resolve. Vive ali uma luta, um enfrentamento. E aí parece até o gigante Golias diante de Davi, né? Ameaçando o tempo todo, ameaçando. Confrontando o tempo todo, mas a pessoa não toma decisão. Davi, quando foi enfrentar o gigante, ele já partiu logo para o ataque. Falou, eu vou enfrentar, vou lutar, vou pelejar, vou vencer, em nome de Jesus. O Senhor está à minha frente. Foi lá e resolveu. Quem resolve as coisas, irmãos e irmãs, são corajosos. Você é corajoso, você é corajosa, creia nisso. Fala para a pessoa que está aí do seu lado, você é corajoso, corajosa, creia. Creia nisso, meu irmão. Creia, rompe com o que precisa ser rompido. Decida. Jesus era fantástico. Jesus é Jesus, irmãos. Porque Jesus é assim. Tua mão te faz pecar, arranca, lança fora. Decide. Não é verdade? Jesus está no Getsêmani. Hora de maior angústia na vida dele. Ele vai enfrentar a morte dali algumas horas. E aí, ele vai lá, fala com os discípulos, conversam para orar por ele, a alma dele está pesarosa, ele quer isso. Ele fala com o pai, pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E aí chega um momento, Jesus se levanta, fala com os discípulos assim, vamos daqui, o inimigo se aproxima, é chegada a minha hora, e ele se levanta e vai. E você acha que Jesus está indo na direção contrária daquela legião de soldados, daquele grupo de soldados que foram para prender Jesus junto com Judas? Não, ele está indo na direção deles. E aí quando chega diante dos soldados, num outro evangelho, né, os soldados perguntam, Jesus, quem é Jesus? E Jesus se apresenta, dá um passo à frente e diz, sou eu, deixa eles, sou eu sou Jesus. Podem me levar, me prender.
Então observa que a postura de Jesus é de enfrentamento do problema, de enfrentamento do adversário, é de enfrentamento do inimigo, é de enfrentamento da religiosidade daquele tempo, é de enfrentar. Ele não corre, ele não dá meia volta, ele não foge da cruz, ele honra, ele nos ama, ele vai até o fim, ele vai até o final, querido. Você é filho, filha do Senhor, você é de Deus. Homem e mulher de Deus não tem medo de problema, de enfrentar a dificuldade. Ele sabe que Deus está na frente dele, dela. Aleluia! E se você, querido, decidir, Deus é contigo. Às vezes a gente não sabe o que fazer, a gente não se acha capaz. Hoje mesmo, lá embaixo, eu estava falando no culto de 1 hora, né? E aí, abri um parênteses aqui rapidinho, fazer a propaganda. Ó, toda terça e quinta-feira a gente tem um culto de 1 hora. E em breve, provavelmente, a partir de agosto, a gente vai começar o culto 12h20 até 1 hora, e depois o outro de 1 hora até 2:15, 1h40, por aí, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Se você trabalha aqui pelo centro, conhece pessoas que trabalham por aqui, manda vir para cá, pede, fala com eles, tem um culto, é uma bênção na presença do Senhor. Mas hoje eu estava falando com as pessoas lá embaixo, né? Às vezes você ora a Deus, pede a Deus uma direção, a direção não vem. Às vezes você ora ao Senhor, inclina o teu coração, jejua, e não vem uma direção de Deus para a sua vida. Não vem uma decisão que às vezes a gente está esperando um anjo vir lá na nossa cama, puxar o nosso pé, falar com voz rouca com a gente, né? A gente está esperando Deus levantar um profeta no meio da igreja, rodar para um lado para o outro, né? Eis que eu te digo, e aí dá uma direção para a gente. Às vezes Deus não faz isso. Acredito até que Deus tem hora que Ele faz isso, Ele é Senhor, Ele pode todas as coisas. Mas tem hora que você precisa decidir, meu irmão. Decida, porque se for de Deus, a porta vai continuar aberta e você vai continuar caminhando. Se não for, a porta vai fechar. E não seja orgulhoso para entender que não era vontade do Senhor, querer do Senhor, retroceda para a glória de Deus. Mas o que a gente não pode é ficar numa situação, não sei se eu vou, não sei se não vou, acho que não sou capaz, não. Josué e Caleb foram, nós vamos entrar, Deus vai nos dar, Ele é Senhor, o gigante vai cair para a glória de Deus. Então decida hoje, meu irmão, está te atormentando? Decida hoje resolver no Senhor, porque tudo começa com uma decisão, amém? A tua vida começa com uma decisão. Teu ministério começa com uma decisão. A tua vida em Cristo Jesus começa com uma decisão. Muitas coisas na sua vida começam com uma decisão. Decida em nome de Jesus. Ore a Deus, clame ao Senhor e vai lá em nome do Senhor. Porque Deus está esperando de nós decisões. Deus está esperando de nós decisões. Ele, através de Moisés, falou assim: eis que hoje coloco diante de você a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a bênção. Deus está colocando diante de você situações para você decidir. Jesus diz assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Ele não obriga, ele não impõe, mas ele está dizendo: você precisa decidir aquilo que você quer. Você é que conduz a tua vida junto com o Senhor, meu irmão. Não deixe que o teu passado, ou que a pessoa do teu lado, ou teu amigo, teu colega, por mais importante que seja, decidam coisas que cabem a você decidir, que cabem a você resolver. Vai nessa tua força, porque o Senhor é contigo. Amém? Então, para a gente poder terminar, eu preciso me motivar com fé no Senhor. Eu preciso decidir com fé no Senhor. Eu preciso vencer os meus medos. Amém? Fala para a pessoa do teu lado: vença os teus medos, em nome de Jesus. Vença os teus medos. Existem alguns medos que todo mundo tem, né? Para perguntar aqui quais as mulheres que têm medo de barata, vai ser um desespero. E tem medo. Homem também tem medo de barata. Bota uma barata voadora entrando dentro da casa para ver o que acontece. Homem tem medo. Homem tem medo. A gente tem medo. A gente tem medo de colocar o dedo na tomada. A gente tem medo de... né? A gente tem medo. A gente tem medo. A gente tem medo de entrar numa área de risco, numa situação de risco. A gente tem medo. Mas tem pessoas que têm um medo que paralisa a vida delas. Aí é que é complicado. A gente não pode ter um medo que paralisa a nossa vida. Medo de errar, todo mundo erra, querido. Medo de falhar, todo mundo falha. Medo de falar em público. Começa aí, vai falando em casa para o espelho lá,
não é? Vai falando para um grupo, começa pregando dentro da sua casa mesmo, para os seus, não é? Vai falando para um grupo menor. Às vezes as pessoas deixam de ir avante, porque tem um medo tão grande de falar em público, e Deus tem uma obra tão maravilhosa para fazer. Aí é um monte de talento escondido, né? Um monte de talento retido, porque tem medo de errar, porque tem medo de falhar, tem medo de de falar em público, tem medo de dirigir. Quantos homens e mulheres têm medo de dirigir? Ter um carro hoje, dirigir, é uma necessidade tremenda. Quando os dois, né, o marido e a mulher, sabem dirigir, isso facilita tanta coisa. E aí, às vezes, eu conheço um pastor batista, que ele tentou uma vez, não conseguiu, tentou uma segunda vez, não conseguiu, na prova prática do Detran, e ele desistiu, ele deixou para lá. Vai, persevera, insista. Em nome de Jesus, não tenha medo, não. Pessoal que anda comigo, quando a gente vai nas quartas-feiras para fazer visita, eles ficam com medo, né? Eu até entendo, porque de vez em quando tem algumas coisas que acontecem, né? Que eu até pergunto, amarradinho aí, está com cinto de segurança, né? Vem um ônibus, um caminhão passando, a gente passa na frente rapidinho, né? Maior desespero. Eu fico tranquilo lá na minha, como se nada tivesse acontecido, mas eu olho para as irmãs, né? Estão lá assim meio tensos, né? Meio apavorados. Mas não tenha medo não, vai em nome de Jesus e vença, rompa o teu medo em nome de Jesus. Né? Quantas vezes na Bíblia está escrito, não temas, não tenhas medo? Quantas vezes? Eu não sei que é um monte de vezes que está escrito, não tenha medo, um monte de vezes. O salmista diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Não tenha medo. A gente tem medo, não tenha medo, Deus está com você, né? Primeira coisa, identifique os teus medos. Você tem medo de quê? Identifique os teus medos. Depois que você identificou os teus medos, se necessário for, peça ajuda a alguém. Peça ajuda a um psicólogo, um conselheiro, um líder, um pastor. Peça ajuda para identificar os teus medos e você vencer esses medos em nome de Jesus. Josafá, um homem de Deus, rei de Judá e Jerusalém, teve medo. E no medo dele, o que ele fez? Ele olhou para o Senhor. Glória a Deus. Você tem medo? Olha para o Senhor. Né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Josafá colocou os olhos dele no Senhor. Os incrédulos aqui, os espiões, todo aquele povo, colocaram os olhos deles mesmos, nas limitações deles, nas dificuldades deles, e aí se viram como gafanhotos. Mas, meu irmão, você tem o Senhor que está à tua frente, Ele que te sustenta, Ele que cuida de você. Ele que batalha em teu favor, então não tenha medo. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Quem tem aqui a sua confiança no Senhor, levante sua mão. Você que confia no Senhor. Você confia no Senhor? Então quem confia no Senhor, não tenha medo. Se você confia, não tenha medo. Tira esse medo de dentro de você. E vai, meu irmão, enfrenta. O gigante pode ser grande demais. O gigante pode estar aí te atormentando, te angustiando, coisa que você não vê saída, não vê solução, mas não tenha medo. Se motive, toma decisão, sem medo e vai. Porque a gente com medo, a gente não consegue viver os sonhos que Deus tem para nós. A gente com medo, a gente não consegue viver o sobrenatural de Deus. Olha só, Jesus chega para Pedro. Lá no meio daquela tempestade, Pedro está no barco, Jesus está andando sobre as águas, não é isso? Aí eles ficam todos apavorados, pensam que é um fantasma. Jesus fala, sou eu, não tenham medo. Aí eles conversam com Jesus, Senhor, se é tu mesmo. Pedro fala, Senhor, se é tu mesmo, manda-me que eu vá contigo sobre as águas. Jesus falou, vem. Pedro colocou o pé dele fora do barco e começou a caminhar sobre as águas. Quando é que Pedro começa a afundar? Quando ele tem medo. Quando ele viu o vento, a onda, tirou os olhos de Jesus, teve medo, começou a afundar. Não tenha medo, vai, em nome de Jesus. Vai, em nome de Jesus. O pastor Guto outro dia estava comentando comigo que a gente tem medo de altura, né, pastor? A gente tem medo de altura. Depois dos 40 anos, a gente tem medo de altura. Quando a gente vai na casa do pastor Evandro, que a gente pega lá aquele elevador, a gente chega bem por perto da porta, assim, a gente fica distante daquele vidro ali, a gente fica com medo. Mas, querido, na fé, em nome de Jesus, eu não tenho medo, eu sei que você aqui não tem medo.
que aparece na nossa frente vai cair para a glória de Deus. Sabe do que você precisa ter medo? Você precisa ter medo de viver uma vida inteira e não viver os propósitos de Deus. Você precisa ter medo de deixar a sua vida passar e depois de alguns anos você olhar para trás e se arrepender de não ter vivido isso, aquilo ou aquilo outro por causa dos teus medos. Você precisa ter medo de viver nessa vida e não ter feito diferença quando Deus queria usar você para você fazer diferença. Glória a Deus. É disso que eu preciso ter medo, de que você precisa ter medo. Ter medo de não conquistar os objetivos que Deus tinha para nós. Medo de não viver os 100% que Deus tinha para a nossa vida. Medo de não experimentar tudo aquilo que Deus tem para nós. De passar o tempo, de passar o nosso momento. Da gente perder a onda do Senhor, da onda do avivamento, da onda da mudança, da transformação sobre nós. E a gente não aproveitar, e a gente não entrar, e a gente não surfar no Senhor pela fé. Disso a gente precisa ter medo. Mas não tenha medo de problemas, não tenha medo de gigantes, enfrenta-os em nome de Jesus e derruba-os para a glória de Deus. O que você pode fazer para mudar isso hoje? Fale para você mesmo. O que você pode fazer para mudar essa história hoje mesmo? Não tenha medo de gigante. Quanto maior e mais largos eles são, mais fácil é de acertar. Amém, querido? Quem já teve a tiradeira aqui sabe disso. Quem já teve a oportunidade de dar um teco, né, uma pedra em alguém ou alguma coisa, né, sabe que é assim. Quanto maior, melhor é. Então se tem gigante, manda a palavra para cima dele, manda um teco nele, ele vai cair em nome de Jesus. E quanto maior ele for, o estrondo vai ser maior quando cair também. Vai fazer barulho que, para a glória de Deus, você vai vencer, amém? Vamos ficar em pé, em nome do Senhor? Quero convidar os ministros de louvor para virem aqui, vamos cantar um louvor ao Senhor, né? Porque hoje é o dia de você enfrentar esse problema, amém? Vamos colocar hoje diante do Senhor os problemas que a gente está vivendo, que você tem dificuldade de resolver. Tem coisas, querido, eu entendo, tem coisas que não está em nós o poder de resolvê-las. Tem coisas que não dependem de você para resolver. Depende de outras situações. Talvez dependa da esposa, talvez dependa do marido, talvez dependa dos filhos, dependa do seu chefe. Depende de uma série de coisas. Mas tem coisas que é você que precisa fazer. Que você precisa tomar decisão. Que você precisa romper. Mas até hoje está arrastando, com um monte de fardos sobre a sua vida. Hoje é dia que Jesus está falando para você, ó, filho, vem a mim, deixa os teus fardos. Eu quero trazer esses fardos para a minha presença. Meu jugo é leve e suave. A gente está na presença de Deus carregando fardos pesados. E o jugo de Jesus é leve e suave para a nossa vida. Por que a gente carrega fardos pesados? Porque falta decisões da nossa parte. Pela fé, querido, hoje. Muda a tua história. Pela fé hoje, decida viver o melhor que Deus tem para você. Quem crê que Deus tem o melhor aqui para nós? Deus tem o melhor para nós. Toma a decisão para viver o melhor que Deus tem para você. Rompa aquilo que precisa hoje de ser quebrado ao meio, partido, né? O que precisa de hoje de uma ruptura. Faça isso em nome de Jesus. Eu sei que você tem problemas, eu sei que você tem lutas, que enfrenta ela todos os dias. Não há problema que você não possa resolver. Não há problema que Deus não possa resolver por você. Não há problema que Deus não possa dar uma direção para você. Não há problema que Deus não possa jogar uma luz para você. Deus é o Deus dos impossíveis e Ele tudo pode fazer, amém? Deus é aquele que chama a existência as coisas que não existem. Hoje para você não tem solução, mas a resposta está lá no Pai, está no coração do Pai. Deus é poderoso para fazer muito mais do que você pede ou pensa, segundo o poder dele que opera através da nossa vida. Ele te dá poder para você viver os sonhos do Senhor. Ele te dá poder para você resolver em nome de Jesus. Ele te dá poder para você viver coisas que você nem pensa, nem imagina, mas Ele pode resolver. Então, meu irmão, se você está vivendo um tempo assim, sai daí, vem para cá,
Vamos buscar do Senhor hoje solução em nome de Jesus. Se você tem dificuldade de decidir, eu tenho dificuldade de decidir. Pastor Evander, meu discipulador, sabe disso. Mas uma hora eu decido para a glória de Deus. Pior é não conseguir decidir. Então, se você tem dificuldade para decidir, se você tem dificuldade para viver o melhor que o Senhor tem para você, sai daí, vem buscar Deus aqui nesse lugar. Se você está desmotivado, às vezes você está desmotivado, a gente passa por isso. A gente passa por um tempo de desmotivação. Sabe, está muito em tona hoje a questão da depressão como doença. Sabe, ela começa bem devagarzinho, ela começa lentinha, as pessoas vão se rendendo às coisas, vão se rendendo aos problemas, vão se rendendo às dificuldades, né? Vão se abatendo, vão se desmotivando. Mas motive-se em nome de Jesus. Motive-se, querido. Tem um Deus na sua vida que é maior do que todo gigante. Tem um Deus que te ama, um Deus que te quer bem, um Deus que tem planos de paz para você. Por que viver assim desanimado? Por que viver assim triste? Por que viver assim cabisbaixo? Se levanta, se erga, dê a volta por cima. Motive-se em nome do Senhor. Olha, o Espírito de Deus está em você. O Espírito de Deus está dentro de você. E é Ele quem se move em você. É Ele quem te impulsiona. É Ele quem leva você a viver uma vida na presença dEle. Vença os teus medos. Medos que paralisam a tua vida. Medos que angustiam você. Medos, meu irmão, que têm impedido você de viver coisas sobrenaturais na sua vida. Vença os teus medos em nome de Jesus. Abre a sua boca, fale. Não tenha medo de ser cristão, das pessoas perceberem que você é discípulo de Jesus, discípula do Senhor. Não tenha medo de entregar o teu coração para Ele. Olha, enfrenta os teus traumas, enfrenta os teus pesadelos, enfrenta as tuas angústias. Tem pessoas que estão com a sua vida presa por causa de uma decepção passada, por causa de uma frustração, porque acham que vão errar de novo, vão falhar de novo, vão sentir a mesma dor de novo. Não, meu irmão, não pensa assim não. Não pensa assim não, mas vença os teus traumas. Vença essas dores, essas feridas. Vença elas em nome de Jesus. Superem em nome do Senhor. Não tenha medo, porque os planos de Deus para nós são planos de paz. Porque os planos de Deus para nós, para a nossa vida, são planos de bênçãos no Senhor. Ele tem o melhor para você. Mas sabe, é pela fé. Tem que enfrentar o problema e o gigante pela fé. Porque o Pai está assim, ó. O Pai está com as mãos estendidas para você. Vem, meu filho. Vem, minha filha. Vem para os meus braços. Solta de onde você está. Solta o que está te segurando, o que você está segurando. Vem para os meus braços. Vem para a minha presença. E eu vou levar você para lugares que você ainda não viveu, não experimentou. Clame a mim, diz o Senhor. Clame a mim, vou mostrar a você, vou revelar a você coisas grandes, ocultas, que você não sabe, não conhece. Vamos orar ao Senhor, vamos louvar o Senhor e depois a gente vai orar.